Amigos do Futebol Ilimitado, um vídeo mais curto aqui, apenas com algumas ponderações, concatenações que eu queria fazer com vocês em relação à decisão da Copa do Mundo de 2010 entre Espanha e Holanda, a Copa do Mundo ocorrida na África do Sul, nessa final em Joanesburgo. Uma ponderação assim, curiosa que eu queria falar com vocês, até em relação à cultura do futebol, né? A Holanda, na década de 70, ela ficou muito famosa pelo seu jogo de bons toques, de time organizado, né, na questão tática, porém talentoso e também conseguindo, em lances brilhantes ali de grandes gênios, como é o caso do próprio Cruyff, enfim, um time que tinha o seu jogo, um jogo de raciocínio, né, enfim, até hoje se explora muito ainda daquela seleção que era competitiva a seu modo. Não ganhou a Copa do Mundo de 74, perdeu para a Alemanha de Beckenbauer naquela oportunidade, mas ficou consagrada, assim como outras seleções famosas, como é o caso da seleção brasileira de 1982. O ponto que eu queria tocar com vocês é que a Espanha, uma seleção que chega em 2010, consagrada por uma história recente, sem aquele lastro histórico de uma seleção realmente relevante, como era a própria Holanda, que até hoje, né, apesar de não ter conquistado uma Copa do Mundo, tem uma importância enorme para o futebol. Mas a Espanha chega num contexto ali muito curto, né, após uma vitória de uma Eurocopa, enfim, sem uma história tão grandiosa quanto tem a seleção holandesa, ser ali a seleção campeã do mundo com exatamente aquilo que a Holanda mais explorou na sua história, né? Que era o futebol de toques curtos, de jogadores, de muita aproximação entre jogadores, enfim, um jogo inteligente, de muito mais raciocínio do que de reação. E a Holanda do Robin, estamos falando de Robin, Xavi, Iniesta, grandes gênios do futebol dessa minha era, nessa história recente do futebol, né? A seleção da Holanda estava jogando à sua maneira, com muito mais reação do que tentativa de toque, tentativa de passes, troca de passes que a história da Holanda exigia. E a Espanha conseguiu ganhar essa Copa do Mundo dessa maneira, né? Jogando curto, jogando no chão, enquanto a Holanda arriscava contra-ataque, chutão, tentando puxar a jogada de velocidade. Esse futebol físico não era uma característica da seleção holandesa, que inclusive não ganhou a Copa do Mundo, mas ganhou a Eurocopa, como em 88, né? Muito nessa tentativa de um futebol mais plástico, sempre foi competitivo dessa maneira. Mas essa geração holandesa, que a gente tem ali craques como Sneijder e Robben, infelizmente ficou consagrada, mas não da maneira que a Holanda merecia, pelo menos na minha opinião, né? Ficou muito mais naquela questão do futebol de força, né? Do futebol da bola parada, do que de um futebol mais esteticamente privilegiado. Essa é a minha reflexão, né? Se você tiver alguma diferente, comente. Esse é o Futebol Ilimitado, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, galera. Até a próxima.